Há momentos na vida em que tudo parece parar. O tempo desacelera, e diante de nós resta apenas o eco do que foi, do que um dia brilhou intensamente, mas que agora existe apenas na lembrança. Pode ser um amor que nos fez sorrir como nunca antes. Pode ser um projeto que um dia nos fez sentir vivos. Pode ser alguém que partiu, ou uma fase da vida que simplesmente terminou. E é nesse instante, quando a ausência pesa mais do que a presença, que muitos se perdem. Mas o estoicismo nos oferece uma lente distinta. Ele não nos convida a apagar o passado. Ele não manda esquecer. Pelo contrário, ele nos ensina a olhar para trás com reverência, mas a caminhar para frente com firmeza. Epicteto dizia: não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e sua vida seguirá tranquila. Essa é a chave. O que foi belo merece ser lembrado, mas não idolatrado, porque quando transformamos o passado em prisão, perdemos o presente e adiamos o futuro. O desapego estoico não é frieza, é sabedoria. É reconhecer que tudo que é belo é também efêmero. Que o pôr do sol de ontem, por mais inesquecível que tenha sido, jamais poderá ser revivido, mas pode ser lembrado com gratidão. Quando sofremos por aquilo que já acabou, estamos nos agarrando à ilusão de controle. Queremos manter vivos sentimentos, pessoas, lugares que já cumpriram o seu ciclo, e isso nos destrói. O sofrimento nasce não da perda em si, mas da resistência à perda, do apego, da recusa em aceitar o fluxo natural da vida. O estoicismo nos orienta a fluir como um rio, não como uma âncora. A honrar, sim, mas a não nos prender. Porque o que você perdeu, na verdade, nunca foi seu. E o que é verdadeiramente seu, nenhuma perda poderá tirar. E então, o que fazer com aquilo que foi belo? A resposta é simples: apreciar. Apreciar com a alma, com o coração leve, sem o peso da saudade que paralisa. Apreciar como quem contempla uma flor antes que ela murche. Como quem sorri ao lembrar de um abraço, sem precisar tê-lo de novo. E depois disso, seguir. Não por frieza, mas por honra. Honra ao tempo, à vida e a você mesmo. Se isso está tocando seu coração até aqui, me diga: posso continuar? E quando você decide seguir, algo poderoso acontece dentro de você. Você para de lutar contra o passado e começa a caminhar com ele ao seu lado. Ele não te puxa mais para trás. Ele apenas te acompanha, silencioso, como um velho amigo que já cumpriu seu papel. A memória deixa de ser um peso e se transforma em inspiração. A dor diminui porque você para de resistir. E é aí que você entende: apreciar não é prender. Amar não é depender. Viver não é reter. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores filósofos, escreveu: a perda não é nada além de uma mudança. E que frase poderosa! Perder algo ou alguém, por mais doloroso que seja, é apenas a transição de uma forma de beleza para outra. Você pode ter perdido uma relação, mas talvez tenha ganhado liberdade. Pode ter perdido um lugar, mas talvez tenha reencontrado a si mesmo. Pode ter perdido um sonho, mas talvez tenha aberto espaço para um propósito ainda maior. Mas é preciso coragem. Coragem para desapegar daquilo que foi bonito. Coragem para não arrastar os destroços do que já não existe. Coragem para não implorar por reciprocidade onde já há silêncio. Coragem para deixar ir. Não é fácil, e ninguém está dizendo que é, mas é libertador. É como abrir as janelas de uma casa escura e deixar o sol entrar. É como soltar a bagagem numa estrada longa e perceber que as pernas podem finalmente caminhar sem tanta dor. Você não precisa mais sofrer por aquilo que já foi. O que foi já te ensinou, já te moldou, já te transformou. E agora é hora de seguir. Com gratidão, não com apego. Com memória, não com prisão. Com amor, mas também com liberdade. Você merece viver o novo. Merece reencontrar a paz. Merece olhar para frente com a mesma intensidade com que olhava para trás. Então continue. Continue mesmo que doa. Continue mesmo que o peito aperte. Continue mesmo sem entender por completo. Porque a vida não espera por quem decide viver do que passou. Ela avança.
ela se transforma. E você também pode. Não há mais espaço para lamentar indefinidamente por aquilo que, por mais belo que tenha sido, já cumpriu seu ciclo. É aqui que mora a grande virada estoica. O verdadeiro estoicismo não ensina frieza, mas sim sabedoria emocional. Ele não manda você ignorar seus sentimentos. Ele te convida a observá-los com lucidez. A tristeza é natural. A saudade é compreensível. Mas o apego descontrolado, esse sim é um veneno silencioso, porque nos prende a algo que não está mais aqui e nos impede de viver aquilo que ainda está por vir. Epicteto dizia: não são as coisas que nos ferem, mas a opinião que temos sobre elas. Essa é uma chave poderosa. Você não sofre porque algo acabou. Você sofre porque acredita que aquilo era a única fonte de alegria. Mas será mesmo? Ou será que você tem medo de não encontrar algo tão belo novamente? Pois eu te digo, você vai encontrar. Mas só se abrir mão do passado. Só se tiver coragem de soltar. Soltar não é esquecer. É honrar o que foi vivido. E ainda assim seguir adiante. É dizer: obrigado por ter existido, mas agora eu preciso crescer. E você cresce. Ah, como cresce! Quando aprende a se despedir sem se destruir. Quando percebe que a beleza não está somente no que foi, mas também no que está sendo construído agora. Não carregue as cinzas do ontem nos bolsos do presente. Não transforme recordações em correntes. Olhe para elas com ternura, sim, mas não se prenda. Você não é refém do passado. Você é criador do agora. E cada passo seu, por menor que seja, está te levando para algo novo. Algo que só pode ser vivido se você estiver com as mãos livres. Sabe aquele lugar, aquela pessoa, aquele momento, que te arrancou lágrimas e sorrisos? Guarde com carinho, mas caminhe, porque a vida não acaba quando algo termina. Ela apenas recomeça em outro formato. E você é capaz de viver esse recomeço com sabedoria, com leveza, com propósito. Compreender o valor do desapego é como aprender a respirar de novo. No começo, dói. Parece que algo essencial está sendo arrancado, mas com o tempo, você percebe que estava apenas liberando espaço. Espaço dentro de você para florescer, para viver mais leve. A filosofia estoica nos lembra que tudo o que temos é emprestado. Pessoas, momentos, alegrias, até mesmo a dor, tudo passa. E quando aceitamos isso, não como uma sentença fria, mas como uma verdade libertadora, a vida começa a se reorganizar. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seus diários: aceite tudo o que lhe acontece. A rede da vida é feita de fios que você não controla. Ele não estava dizendo para você ser passivo, mas sim para entender que lutar contra o incontrolável é esgotamento certo. A verdadeira força está em aceitar o que não se pode, mudar e agir com sabedoria sobre aquilo que está ao nosso alcance. Isso é poder. Isso é liberdade. Você já percebeu que quanto mais tentamos segurar algo com força, mais ele escapa pelos dedos? É como segurar água. Quando nos apegamos demais a uma fase, a uma pessoa, a uma memória, corremos o risco de sufocá-la e de nos sufocar junto. O estoico, ao contrário, é aquele que aprende a segurar com leveza. Ele aproveita o momento, se entrega, sente, mas quando é hora de soltar, ele solta. Sem amargura, sem desespero, com gratidão. E aí está a beleza disso tudo. O estoico não é um insensível. Ele sente, e sente profundamente. Mas ele se recusa a ser governado por aquilo que sente. Ele não age por impulso. Ele escolhe, ele avalia, ele decide. E essa é uma das maiores forças que você pode desenvolver. A capacidade de escolher o que fazer com o que sente. A tristeza vem, ele acolhe, mas não se afoga. A raiva bate, ele reconhece, mas não destrói. O amor parte, ele chora, mas não se prende. E é por isso que o silêncio se torna um aliado. O silêncio não como fuga, mas como encontro. É nele que você ouve o que de fato está acontecendo dentro de si. É ali que você escuta as verdades que o barulho do mundo não permite ouvir. Quando você se afasta do caos e mergulha em si, começa a distinguir o que é real do que é ruído. E então, você para de correr atrás de coisas que já não fazem mais sentido.
e começa a caminhar em direção àquilo que verdadeiramente importa. A beleza da vida não está apenas no que você conquista, mas também naquilo que você tem a coragem de deixar ir. Às vezes é preciso desapegar de pessoas que amamos, de projetos que falharam, de expectativas que nos frustraram, porque insistir em algo que já morreu é caminhar em círculos, é sofrer mais do que o necessário. E como diria Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então pare, respire e pergunte a si mesmo: o que estou tentando manter vivo que já partiu? Quando você começa a responder com honestidade, sua vida muda. Você começa a perceber que muito do que te prende hoje não são correntes externas. São os seus próprios pensamentos, suas próprias histórias, seus próprios apegos. E isso você pode mudar. Você pode ressignificar. Você pode soltar. Aprecie o que foi belo com todo o seu coração, mas não permita que isso te mantenha preso a um ontem que já cumpriu seu papel. O que passou te formou, te moldou, te preparou. Agora é hora de seguir, de abrir espaço para o novo, de viver com leveza, de não sofrer além do necessário, porque você merece uma vida em paz. E a paz começa quando você entende que nem tudo precisa permanecer para sempre, e está tudo bem com isso. O caminho do desapego é, antes de tudo, o caminho da maturidade emocional. Não é sobre esquecer o que foi vivido, fingir que não doeu ou forçar um otimismo vazio. É sobre reconhecer o valor do que passou e ainda assim seguir. É sobre dizer: foi importante, me ensinou, me transformou, mas agora preciso ir. Essa postura não é frieza, é sabedoria. É o estoicismo na prática. Uma filosofia que nos ensina que o bem viver está diretamente ligado à nossa capacidade de aceitar a impermanência. Epicteto dizia que devemos nos comportar como convidados em um banquete da vida. Aproveitar o que nos é servido, agradecer, e quando o prato for retirado, não reclamar. Essa metáfora pode soar dura num primeiro momento, mas ela guarda uma lição profunda. O sofrimento nasce da resistência. Resistência em aceitar que algo mudou, que alguém partiu, que uma fase acabou. Quando soltamos a resistência, não eliminamos a dor, mas eliminamos o prolongamento desnecessário dela. É comum acharmos que apego é sinônimo de amor, mas, na verdade, o amor mais profundo é aquele que sabe a hora de soltar, porque entende que tudo tem seu ciclo. O verdadeiro amor respeita o tempo, a liberdade e o crescimento, até quando isso significa afastamento. Isso vale para relacionamentos, amizades, trabalhos, sonhos antigos. Se manter agarrado ao que já não te serve é como vestir uma roupa que não cabe mais. Aperta, machuca, limita. Às vezes, o mais amoroso que você pode fazer por si mesmo é deixar ir. O estoico entende que o mundo externo é instável. Pessoas vão embora. Planos falham. O inesperado acontece, e tentar controlar isso é como tentar controlar o vento. Por isso, ele foca no que está sob seu domínio. Suas escolhas, suas reações, seus pensamentos. Ao invés de gastar energia tentando mudar os outros ou o passado, ele investe sua energia em si, em crescer, em se tornar melhor, em se fortalecer. Isso o liberta. Isso o torna inabalável. E aqui entra uma chave poderosa: o foco no presente. Muitas vezes, sofremos não por aquilo que está diante de nós, mas por aquilo que já passou ou que ainda nem aconteceu. Ficar preso ao que já foi é como andar para frente olhando para trás. Você tropeça, você se perde, e você não vê as oportunidades que estão à sua frente. O presente é o único lugar onde a vida de fato acontece. É o único lugar onde você tem poder de ação. Tudo fora disso é ilusão. Então, se você se vê afundando em lembranças, expectativas ou dores antigas, lembre-se, você tem o direito de recomeçar. Você tem o direito de escolher o agora. Você não precisa mais alimentar o que te adoece. Você pode respirar fundo, soltar o que pesa e caminhar com mais leveza. Isso não é fraqueza. Isso é coragem. A coragem de viver com verdade. A coragem de escolher sua paz. A vida não vai parar para esperar você curar. Ela continua. Os dias seguem.
as oportunidades aparecem. Mas só aproveita quem está desperto. E estar desperto é saber quando parar, quando reavaliar, quando mudar a rota. Não é ser insensível, é ser inteligente. É saber que insistir por orgulho ou medo nunca leva a bons lugares. E que a dignidade está, muitas vezes, no silêncio com que você se retira de onde já não cabe mais. E quando você aprende isso, quando você passa a confiar que o que é verdadeiro permanece, que o que é necessário retorna, e que o que é seu encontra o caminho de volta, o peso some, a mente se alivia, o coração se acalma, e então você percebe, o que ficou para trás não era prisão, era escola. E agora, com o que aprendeu, você pode caminhar diferente, mais firme, mais inteiro, mais livre. A liberdade não está em possuir tudo o que se deseja, mas em não ser escravo do que se perdeu. Quando você aprende a se desapegar com gratidão e não com revolta, você se torna invencível emocionalmente. Você começa a ver que aquilo que se foi não era um castigo, mas uma preparação. Que cada fim, na verdade, estava te moldando para algo maior. E que o silêncio de algumas partidas é o eco de um novo começo. Muitos não seguem em frente porque esperam por um encerramento ideal, uma conversa final, uma explicação que faça sentido. Mas a verdade é que nem todo ciclo termina com respostas. Às vezes, o fim vem em forma de ausência, em forma de mudança de comportamento, em forma de silêncio. E aceitar isso é um exercício de humildade, de confiar que mesmo sem entender tudo, a vida sabe o que faz, que nem tudo precisa ser explicado para ser encerrado. O estoico aprende a arte da renúncia serena. Ele sabe que não é fraqueza dizer, isso não me serve mais. Ele entende que o desapego não é ausência de sentimento, mas presença de consciência. Ele escolhe a paz ao invés do apego, a presença ao invés da obsessão. E com isso, ele ganha tempo, foco e energia para o que realmente importa. Porque o que importa, de fato, nunca exige sofrimento para permanecer. Imagine que sua vida é uma estrada. Se você carregar tudo o que foi bonito, mas já acabou, nas costas, essa bagagem vai te cansar. Você vai andar devagar. Vai parar a todo instante para olhar para trás. E o que era belo vira fardo. O que era memória vira prisão. O que era amor vira culpa. Por isso, o estoico deixa flores onde passou, mas não tenta replantar jardins em terras já secas. Ele aprecia, agradece e segue, sempre com dignidade. E seguir em frente, com dignidade, é um dos maiores atos de amor próprio. É você dizendo a si mesmo, eu mereço paz, eu mereço leveza, eu mereço me permitir recomeçar. E isso por si só já te liberta de metade do peso que carrega. Não é sobre se fechar para o mundo, é sobre abrir espaço para o novo, para o que é compatível com quem você está se tornando. Muitos acreditam que permanecer, mesmo doendo, é prova de lealdade, mas permanecer onde não há reciprocidade, onde só há desgaste, onde não há crescimento, não é lealdade. É autoabandono. O verdadeiro estoico é leal aos seus valores, à sua integridade, ao seu bem-estar. Ele entende que sua presença é um presente e que não deve ser desperdiçada em lugares onde ela não é bem-vinda. E aqui está outra chave importante. Valorize-se. Saiba o que você traz para a mesa. Saiba o quanto você cresceu, o quanto se dedicou, o quanto se importou. E, sabendo disso, escolha ambientes e pessoas que saibam reconhecer o seu valor. Não mendigue atenção. Não force conexões. Não lute sozinho por algo que deveria ser construído a dois. O amor não é sacrifício constante. É troca. É construção mútua. É acolhimento. Quando você começa a se valorizar de verdade, você para de aceitar migalhas emocionais. Você começa a perceber que estar só em paz é melhor do que estar acompanhado em conflito. Que sua presença em si já é suficiente. Que você não precisa se moldar para caber em espaços pequenos demais para a sua essência. Que quem te ama de verdade vai querer te ver crescer e não te diminuir. E é nesse ponto que o estoicismo brilha. Ele nos ensina que o valor real está em quem somos, não em quem perdemos. Que a verdadeira força está em manter a calma quando tudo parece nos empurrar para o desespero. Que a verdadeira sabedoria está em saber quando parar, quando ficar
quando ir, e que o verdadeiro poder está em continuar, sem carregar o que já não é mais necessário. Concluir essa jornada é, na verdade, celebrar o início de uma nova forma de enxergar a vida. Porque quando você aprende a apreciar o que foi belo e ainda assim decide seguir em frente, você não está esquecendo. Você está amadurecendo. Você está honrando o que viveu sem permitir que isso defina quem você será daqui para frente. Você está ressignificando a dor, transformando lembrança em aprendizado e despedida em impulso. A beleza da vida está em sua impermanência, em saber que tudo passa, o bom e o ruim, e que você é capaz de atravessar ambos com serenidade. O estoicismo nos chama para esse equilíbrio: sentir, mas não se afogar; lembrar, mas não se apegar; amar, mas não se perder; e seguir, sempre seguir, com os pés no presente e os olhos na direção de quem estamos nos tornando. Portanto, que você não fuja do que foi, mas também não se prenda. Que você celebre o amor que recebeu, a amizade que teve, os momentos que aqueceram sua alma, mas que você também se despeça com respeito, com honra, com a cabeça erguida e o coração livre. Lembre-se, sua vida é preciosa demais para ser habitada por fantasmas. É tempo de esvaziar o que pesa, de abrir janelas, de deixar o sol entrar. É tempo de renovar seus passos, suas escolhas, suas companhias, de fazer as pazes com o que se foi e dar boas-vindas ao que está por vir. Aprecie. Sim, valorize tudo o que foi belo, mas acima de tudo não esqueça, siga em frente.